Liberdade e sobrevivência ameaçadas. As aves são um dos principais alvos das redes de contrabando de animais silvestres no Brasil. Um comércio que põe em risco a diversidade das espécies, muitas delas já ameaçadas de extinção. E mais, é feito de maneira cruel. De cada 10 animais traficados, 9 morrem por maus tratos antes de chegar ao destino. Lamentável, né? E é um comércio ilegal que só perde para o tráfico de armas e de drogas. A gente acompanhou a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco em 3 municípios de Pernambuco na busca de resgatar animais que caem nas mãos desses traficantes. Veja na segunda reportagem da série. Pássaros com asas feridas, sem alimentação correta, confinados em locais escuros e presos em gaiolas impraticáveis. Estas são as condições que a equipe Fauna, um dos eixos da Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI, encontrou no município de Floresta, no sertão de Pernambuco. O foco da equipe era recuperar estes animais, comuns na região do São Francisco e que estavam vivendo em condições inadequadas. A operação tem uma finalidade mais didática. Prática corriqueira no interior de Pernambuco, a criação de aves é uma das mais graves violações ao meio ambiente. É muito importante que o consumidor da ponta ele seja conscientizado disso, do mal que ele está fazendo, porque é ele quem incentiva existir toda essa cadeia de comércio que hoje em dia é a terceira maior atividade ilegal do mundo, né? Que é o tráfico de animais silvestres. Muitos criadores entendem que estão cometendo uma ilegalidade, mas mesmo assim se defendem, explicando que protegeram os animais de outros males. Se eu não fizer isso, vão morrer, que os gatos comem, outras pessoas podem matarem. Esta é a segunda vez que Pernambuco recebe uma ação da FPI. Sob coordenação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Pernambuco e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a operação tem como alvo principal a preservação socioambiental do Velho Chico e comunidades vizinhas. Como resultado da FPI, são elaborados relatórios pelas diversas equipes temáticas, assinados por todos os técnicos, por todos os componentes das equipes, que são encaminhados aos diversos órgãos que têm a atribuição para atuar naquela matéria. Em 3 dias de operação, a equipe Fauna passou por 3 cidades do sertão pernambucano, Floresta, Jatobá e Petrolândia, onde conseguiram recuperar mais de 500 animais. Eles agora estão aqui neste abrigo temporário, onde receberão os principais cuidados médicos e depois serão devolvidos à natureza. O pessoal da equipe campo está na rua para fazer toda essa questão de ir nos alvos que foram previamente selecionados, para tentar conversar com as pessoas, informar que a gente já sabe que eles têm animais silvestres e fazer realmente essa busca por animais. Vanessa Santana é veterinária e atua como voluntária na FPI. Ela fica encarregada de fazer os cuidados médicos logo depois que os animais são recuperados. É uma fase muito importante do tratamento. É o momento em que os animais que estavam vivendo em condições precárias ganham condições de retornar à vida na natureza. Este trabalho exige muita atenção e paciência para respeitar o tempo de adaptação de cada espécie. Primeiro porque esse animal, ele está, vamos dizer, destreinado, né? É como um corredor que ele simplesmente para de correr, passa um ano sentado, ele não pode simplesmente sair para correr uma maratona. A gente precisa fazer com que esse animal desenvolva a musculatura de voo novamente, né? Desenvolva, ver se ele, geralmente eles têm alterações de penas por conta da parede da gaiola. Então a gente precisa de um certo tempo para reabilitar esses animais.
macacos, papagaios, araras, jabutis, entre outros animais silvestres, são belos e até dóceis, mas eles devem ficar na natureza. Capturá-los para levar para casa ou vender é tráfico. Mesmo sendo proibido por lei, o Brasil é um dos países do mundo que mais exporta animais silvestres, o negócio que movimenta mais de US$ 1 bilhão e comercializa cerca de 12 milhões de animais anualmente. Por isso, o MPF está de olho quando o assunto é a bicharada. E no Rio de Janeiro, recomendou que a Secretaria Municipal de Ordem Pública fiscalize periodicamente as feiras livres na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. E você vai ver ainda hoje no Interesse Público. Lixo de valor. No Rio de Janeiro, o material descartado se transforma em móveis. Uma comunidade aqui em Belo Horizonte luta para ser reconhecida como quilombo e contra a desapropriação determinada pela Justiça Estadual. Mensalão, Zelotes, Lava Jato, o coração dessas e de outras importantes investigações do MPF é a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise. Fique com a gente, o Interesse Público está começando. Ouvir os principais envolvidos antes de tomar decisões. Uma medida que parece simples, mas que nem sempre é respeitada. No Amazonas, o povo Yanomami agora será consultado nas questões que dizem respeito ao uso do território onde vive. Em 1980, ano em que ocorreu a primeira grande invasão garimpeira nas terras do povo Yanomami, residente de 3 áreas da Amazônia Legal Internacional. Na época, 2.003 balsas trafegavam em busca de ouro pelo rio Urariquera. Cerca de 20% da população morreu em decorrência de doenças. Embora a demarcação dessas terras tenha ocorrido em 1992, a atividade ilegal voltou a se espalhar pela região. Hoje não há autorização à lavra garimpeira nesses locais e, apesar disso, há um grande número de garimpeiros, de mineradores que se dirigem a essas terras para tirar de lá as riquezas, o ouro. Em maio deste ano, líderes indígenas apresentaram uma denúncia ao Ministério Público Federal, informando a contínua circulação de garimpeiros nas áreas tradicionais, além de traficantes de drogas. Os índios temem conflitos por conta das ameaças que sofrem. Uma das formas legais de coibir esse tipo de situação é a criação de um Plano de Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Yanomami, o PGTA, além do protocolo de consulta. Fizemos bons trabalhos e a gente fez várias 7 demas, Isso é uma grande mensagem importante. Como sociedade não indígena, reconhece o nosso pensamento do povo Yanomami e Ecuana. O plano vai definir as diretrizes sobre o uso do território pelos próprios indígenas e por terceiros, além de delimitar áreas consideradas sagradas pelos Yanomami. Já o protocolo orienta como eles devem ser consultados na ocorrência de empreendimentos que tenham impacto nessa área e nos modos de vida dessa população. Tudo de acordo com as disposições da Organização Internacional de Trabalho. Quanto aos problemas causados pela mineração ilegal e traficantes de drogas, o MPF vem tomando diversas ações para coibir o aumento dessas atividades. Tanto em Roraima quanto no Amazonas já foram feitas várias operações policiais com o apoio do MPF no combate ao garimpo. Existe também a Força Tarefa Amazônia, que foi concebida tendo como um dos seus intuitos o combate ao garimpo ilegal, à mineração ilegal. Além disso, tentamos fazer uma atuação preventiva para que a mineração ilegal não tenha acesso à terra indígena tão facilitado.
depois do intervalo. Como funciona a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF. E o processo de reconhecimento de uma comunidade quilombola em um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte. Está na hora de você ficar por dentro de tudo que acontece no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo quer evitar que uma ação penal contra o ex-presidente Michel Temer seja enviada para análise da Justiça Federal do DF. O envio do processo para Brasília poderia acarretar demora no julgamento. Temer é acusado de lavagem de dinheiro por tentar esconder a origem ilegal de R$1.600.000 por meio de uma reforma na casa da filha. O recurso do MPF será julgado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ainda em São Paulo, a MPF investiga se professores da rede pública estão recebendo piso salarial. As secretarias municipais de educação da região de Jales, no noroeste do estado, terão de informar se a remuneração dos profissionais está de acordo com a lei. O último reajuste da categoria foi em janeiro de 2019, quando o Ministério da Educação fixou em R$ 2.557,74 a remuneração mínima dos professores para a jornada de 40 horas semanais. Segundo o parecer da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do espanhol Carlos Garcia Julia, condenado a 193 anos de prisão pelo assassinato de 5 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 4. Ele já estava foragido das autoridades espanholas há mais de 20 anos e vivia no Brasil usando documentos falsos. O Redação MPF fica por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta. Você já ouviu falar da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF? Talvez não, mas com certeza já acompanhou muitas notícias sobre operações como o Mensalão e a Lava Jato. Pois é, esta secretaria apoia investigações em curso, reunindo dados e informações que foram fundamentais para desmantelar verdadeiras organizações criminosas. Um escândalo, um esquema de corrupção política que chocou o país mediante compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional do Brasil, que ficou conhecido como Mensalão. Outra operação conjunta entre o MPF e a Polícia Federal de grande impacto é a Lava Jato. O coração dessas e de outras importantes investigações do MPF é a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, uma área criada em 2007 que é pouco conhecida, mas fundamental para auxiliar nos trabalhos dos membros do MPF. A SPEA conta com 140 pesquisadores em todo o país e opera com sistemas próprios e conveniados. Um deles é o Sistema Nacional de Pedidos, que alcançou este ano uma marca muito importante: 1 milhão de relatórios gerados, com dados sobre pessoas e empresas investigadas em procedimentos do MPF. A gente sempre trabalhou com uma meta: tornar esse projeto irreversível. Tornar esse projeto uma conquista de todos usassem, para que ninguém tivesse condição de retroceder. A ferramenta consegue, a partir do nome, CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa alvo de investigação, fazer uma varredura em 40 bases de dados de diferentes instituições conveniadas ao MPF ou de fontes abertas, como Previdência, Receita Federal, entre outras.
A doutora Raquel Branquinho estava em 2007 na secretaria, quando o departamento ainda era Assessoria de Pesquisa e Análise na Procuradoria Regional do Distrito Federal. A finalidade era isso, um núcleo eficiente de pesquisa em bases de dados que nós, membros e os coordenadores dessa assessoria foram obtendo com vários órgãos públicos, e hoje a SPEA tem uma das maiores bases de dados do país, e também criar mecanismos que facilitem as investigações. Na gestão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a secretaria passou por uma junção com a perícia e pesquisa. Cada uma manteve seu funcionamento interno. Mas agora o trabalho é feito de uma forma conjunta e mais eficaz. A área pericial tem peritos regulares de 17 especialidades diferentes, espalhados pelo país. E eles usam até drones para auxiliar nas investigações para não colocar em risco a segurança da equipe. O critério dela foram unidas essas duas secretarias, porque se verificou que eram serviços semelhantes, né? E foi bem proveitoso organizar dessa forma, porque a gente até facilitou a troca de ideias entre as duas áreas das duas secretarias. Proteger as comunidades tradicionais é essencial para a preservação da nossa própria história. Em Belo Horizonte, uma comunidade luta para ser reconhecida como quilombola e também para permanecer no território onde vive há anos e que está em processo de desapropriação. A Vila Teixeira tem 16 famílias que se reconheceram como quilombolas. Segundo os descendentes, o quilombo urbano do Souza teve início com a chegada dos escravos oriundos da cultura de café na zona da Mata Mineira. Sem o reconhecimento, os moradores foram surpreendidos com uma decisão da Justiça Estadual que determina o despejo das famílias. Uma ação foi movida nos anos 1970 por pessoas que alegam serem herdeiras do terreno. Então nós estamos assim transtornados, porque é uma coisa que está deixando todo mundo abalado. Nós estamos falando de 16 famílias, incluindo crianças, idosos. Então, assim, imagina um idoso de 80 anos, você virar para ele e falar assim que ele não vai morar mais nesse local. Por causa da ameaça de despejo, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar as medidas adotadas pelo poder público para regularizar a área, preservar os direitos de quem vive aqui há tanto tempo e garantir que os prejuízos causados à comunidade sejam reparados. O MPF tomou a decisão depois de receber uma cópia do pedido de reconhecimento do quilombo e já solicitou à Fundação Palmares, que é o órgão responsável pela certificação, prioridade na análise. Um decreto de 2003 considera remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos étnicos raciais com história comum, relações territoriais claras e com ancestrais negros. O STF já reafirmou a constitucionalidade do decreto. Os moradores da Vila Teixeira têm documentos que comprovam os direitos sobre o lugar, como o registro dos imóveis em cartório e comprovantes de pagamentos de IPTU. Todo mundo tem um documento de registro do seu imóvel, o documento de compra e venda, a aprovação da prefeitura e o IPTU, um dia pode acordar e ser surpreendido por uma reintegração de posse? Nós somos descendentes e ficamos sabendo que a gente tem um direito que a lei nos resguarda, né? Como remanescente de quilombo. A luta dos moradores deu resultado. A Fundação Palmares reconheceu como remanescentes de quilombo as 16 famílias da Vila Teixeira. Também foi fechado um acordo na Justiça Estadual que suspendeu por 100 dias o despejo das famílias. O município de Belo Horizonte demonstrou interesse na área, demonstrou interesse em solucionar a questão e houve um acordo de suspensão do andamento da execução para que, nesse período, o município de Belo Horizonte tente se acertar com os autores da ação de demarcatória, um acordo de aquisição da área pelo município
para que lá permaneçam assentados os integrantes da comunidade quilombola. Depois do intervalo, sal armazenado em área de preservação põe em risco o meio ambiente. Operação Praia Limpa em Saquarema, no Rio de Janeiro. E o lixo que virou lixeira. Até já! Aqui preparando um arrozinho e o que não pode faltar para deixar esse alimento tradicional saboroso são os temperos básicos. Cebola, o alho e, é claro, o sal. Mas eu não tô aqui para dar receita para vocês não. Eu quero mesmo é falar desse tempero aqui, ó, que normalmente não falta na cozinha de ninguém e deve ser usado na medida, nem de mais, nem de menos. O cloreto de sódio, mais conhecido como sal, é basicamente obtido de duas formas. Extraído de minas subterrâneas formadas por lagos e mares que deixaram de existir, ou direto da água do mar pelo processo de evaporação. O sal é o maior bem de consumo mineral industrial no mundo. No Brasil, o Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional. É de lá que sai 95% de todo o sal produzido por aqui. No processo de salinização, são formadas essas pilhas de sal. Todo esse sal precisa ser armazenado e manipulado de forma adequada. Caso contrário, pode prejudicar o meio ambiente. É exatamente isso que está acontecendo em uma salineira lá do Rio Grande do Norte. O sal está em uma área de preservação permanente e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais do MPF. E o MPF, não dá bobeira não e tá de olho nisso. Tentou até um acordo com os empresários, mas sem sucesso acionou a justiça. Agora, as empresas vão ter que apresentar um plano para evitar o vazamento do sal nas pilhas existentes e suspender o despejo do produto nesses locais. Pensando no empresário, no trabalhador e no meio ambiente, o MPF quer que a produção nas salinas continue, mas sem riscos e prejuízos ao meio ambiente. Lixo que vira móveis, utensílios e até lixeira. Em Saquarema, no Rio de Janeiro, o material descartado durante o Circuito Mundial de Surf virou novos produtos. A iniciativa foi uma parceria do MPF com a Liga Mundial de Surf. Quem mostra esse projeto pra gente é a Janaína Toscan. Saquarema, ou carinhosamente Saquá, também conhecida como a capital nacional do surf. Todos vivem o surf aqui, muitas pessoas vêm morar aqui por causa do surf. Considerada pelos surfistas uma das melhores ondas do Brasil, Saquá tem uma longa história com o esporte, que ficou ainda mais forte de 2017 para cá, quando a cidade voltou a sediar a etapa brasileira e única da América Latina do Circuito Mundial de Surf. A gente chegou a bater 50 mil pessoas na praia, né, da Barrinha e Itaúna, e foi o ápice, né, desde que a gente vem recebendo essa etapa aí. Grande o bastante para ocupar quase 100% de hotéis e pousadas e injetar em torno de 15 milhões de reais na economia local, mas também para deixar impactos negativos no ambiente, o que chamou a atenção dos representantes do projeto MPF Praia Limpa na região dos Lagos. Em 1º de junho, anterior ao Campeonato Mundial de Surf, nós
já vínhamos com algumas tratativas e lá a gente já conversava sobre as medidas para mitigar esses impactos. Um dos maiores impactos aí mais evidentes seria o lixo que é deixado, né, os resíduos sólidos. O evento por si só, ele já era 100% livre de plásticos que não tivessem reuso, né? O único plástico descartável que tinha na etapa do Oi Rio Pro, da etapa do Circuito Mundial da WSL aqui na América Latina, era justamente a lona de comunicação visual que cobre a nossa estrutura de praia. E a gente descobriu um uso muito legal para essa lona, um reuso, né, uma reciclagem. Neste ano, o material teve uma destinação inédita. Os banners de divulgação e todo o lixo plástico produzido durante a etapa do Mundial aqui em Saquarema foram transformados em 60 lixeiras como essa, que vão ser instaladas nas escolas do município. Parecido, porém mais leve que o concreto, o material reciclado também pode ser usado para fazer bancos, mesas, cadeiras e outros utensílios. O evento de entrega das lixeiras pela WSL, a liga responsável pelo Campeonato Mundial, contou com diversos parceiros do MPF em mais uma ação de limpeza das praias. As ações de limpeza de praia, elas podem trazer o benefício de conscientizar os banhistas, as crianças principalmente, em ter conscientização sobre o resíduo que ela traz para a praia, que ela deve levar de volta ou depositar numa lixeira, né? Nesse mês, a Procuradoria-Geral da República aderiu ao movimento mundial do aleitamento materno. O prédio ganhou iluminação dourada e estão sendo realizadas atividades para informar e incentivar mães e pais sobre a importância da amamentação. A nossa equipe foi lá conferir. É uma sensação de tranquilidade, de paz e eu acho que, de verdade, não tem dinheiro que pague. Essa sensação de você poder vir trabalhar e trazer seu filho e deixar no materninho e saber que ele está bem cuidado. O tema da Semana Mundial de Amamentação desse ano é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro. Aqui do meu lado, um pai. Qual a importância que você vê da amamentação para Clara? A amamentação ela é de vital importância, porque é a partir dela que a criança consegue se desenvolver nos primeiros estágios da sua vida. Proximidade, né, do bebê e da mãe, aquele momento assim só dos dois, só a mãe e o bebê e aqueles olhinhos olhando a gente, né? Enfim, é lindo. Amamentar é um ato de amor e fundamental para a saúde do bebê. Por hoje é isso. Gostou do Interesse Público? Lembra que você pode assistir as nossas matérias pelo YouTube. E vamos encerrar o programa de hoje com essas lindas imagens das mães amamentando seus pequenos.